Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos acabando o ano e acabando também o Evangelho de São João. Estávamos conversando agora, antes do início do programa, este Evangelho foi ao ar regularmente, semanalmente, desde junho. Ou julho. De junho de 2012. De 2012. Nós estamos no final de novembro de 2013. Portanto, 1 ano e meio para vermos um evangelho, mas também versículo por versículo e às vezes palavra por palavra. Não é verdade? E foi muito bom, porque nos levou também a discutir outros temas, abrimos para tantas outras coisas Hoje nós temos aqui a equipe novamente completa. De vez em quando, acho que o telespectador já está acostumado, um ou outro sai por viagens e negócios e outras coisas mais, mas o programa é sempre o mesmo. E agora, como já sabem, num horário nobre, domingo, às 13h30 da tarde. Bem, nós estávamos falando sobre a ressurreição. Isso. E, se não me engano, Ailton, estávamos só nós dois no último programa, não é? O senhor concluiu falando sobre o evento, dados, fatos e as interpretações. O senhor tinha dado uma interpretação sobre isso, tinha fatiado um pouco essa... Eu posso retomar isso aqui rapidamente? Acho que para dar uma continuidade, porque o senhor tinha concluído. O evento é um fato passado, que como tal, não se repete nunca mais. A história é um contínuo e o passado é passado. Nem Deus modifica mais o meu passado. O que foi, não pode deixar de ter sido feito. O evento é isto. Agora, os dados são aquelas realidades, ou melhor, aquelas investigações que me possibilitam chegar o mais possível do evento. Se os dados forem abundantes ou suficientes, eu poderei de alguma maneira reproduzi-lo através do fato. Agora, se os dados são insuficientes ou são muito poucos, não há mais possibilidade de reproduzir o evento nem de longe. A ressurreição é já uma interpretação. Até onde nós vamos? Nós chegamos a pessoas, Pedro, Tiago, Paulo, que afirmaram terem visto Jesus depois de morto, tê-lo visto vivo, tê-lo visto conversando com eles. Nenhum de nós viu. Eles disseram e, portanto, eles apresentaram dados e os interpretaram. De que forma? Ele ressuscitou dentre os mortos. A afirmação ele ressuscitou é uma interpretação. É a interpretação do evento mediante os dados, pelas primeiras testemunhas. Nós não somos eles. Nós estamos numa sequência de 2000 anos. Portanto, hoje, com o texto, você faz uma interpretação à segunda potência. Você faz uma interpretação da interpretação deles. Eles interpretaram e, através do texto, você os reinterpreta novamente. Por aí você vê como é difícil falar em ressurreição. Mesmo porque nós não podemos entrar na psicologia deles e o que eles viram e o que eles ouviram, ou melhor, o que eles disseram que viram e disseram que ouviram, de forma nenhuma chegou a não ser através do texto até nós. O
O que dá para dar uma conclusão, assim, pelo menos da minha parte, vamos dizer assim, é que todos eles morreram por causa disso. Todos eles foram... Bem, eu não sei se todos morreram mártires. Não sei, mas que deram a vida pelo Evangelho. Pelo Evangelho, deram. Né? E também testemunharam que viram Jesus Cristo. E muitos morreram por conta disso mesmo. Agora, o fato é que ninguém morre por uma mentira. Não é verdade? A pessoa, quando chega, se está mentindo... Não, mentira. Má fé. Eu acredito que hoje, na modernidade, ninguém mais fale uma coisa dessa. Como Harnack, no século XIX. Era mentira, fizeram de má fé, porque estavam acostumados a viver sem trabalhar com Jesus e precisavam continuar na vida boa depois do desaparecimento de Jesus. Mas isso há quase 200 anos atrás. Né? Acredito que ninguém fale isso hoje. Porém, há outras maneiras mais sutis de se negar. Por exemplo, uma visão, ou melhor, um engano visual, como nós chamaríamos isto. Sim, pode ser. Mas o que eu queria dizer é que ninguém dá a vida... Tem um nome mentira, para isto, né? aqui. Tem um nome para isto aqui. Para o quê? Um engano visual. Holograma? Não. Eu ia Tem dizer um nome que agora me escapa, estava na ponta da língua. Que é o fantasmagórico, alguma coisa Sim, assim? Cinesia. Alguém afirmar que vê coisas. Ele não está mentindo, só que não viu nada. É alguma coisa que anda pelo caminho da parapsicologia aí, né? Nem digo que seja parapsicologia. Pode ser. Ela também invade esse campo aí. Mas existem pessoas que inventam de boa fé. Sim. Ou que, na fantasia deles, ou na mente deturpada, desequilibrada, viram mesmo. Viram. Não estão mentindo, não estão usando de má fé. Psicótico? Não é psicose, é um outro termo que agora me foge completamente, mas quem sabe se ele volta. De qualquer maneira, se fosse isso, se tivessem criado, então, provavelmente, teriam criado um Cristo Pantocrator, um Cristo majestoso, todo vestido de branco, senhor da história, mais ou menos como aquele que aparece ao vidente do Apocalipse. Agora, o Jesus das visões ou das aparições é um Jesus muito ligado à terra. É um Jesus que se parece com um viajante, é um Jesus que se parece com um jardineiro, é um Jesus que se parece com um rapaz na praia, muito ligado à terra que ainda. Caminhou com os sem exatamente, sem aquela majestade. Portanto, nós podemos deixar de lado essa interpretação também, porque se ela fosse fruto de imaginação, teriam certamente criado um Cristo Pantocrator, como esses que a gente costuma ver em algumas pinturas, em alguns quadros mosaicos, um Cristo majestoso, com a coroa na cabeça, o mundo nas mãos. Não é nada disto as aparições, não é? Aliás, o senhor usou o termo Pantocrator. Fala um pouco sobre isso, então, para esclarecer. Pantocrator significa senhor da história, senhor do mundo, senhor do cosmos, com o mundo na mão. Quem nunca viu isto numa fotografia, não digo uma fotografia, num desenho, numa pintura, ou então em mosaicos, sobretudo na Europa, onde essas coisas são famosas e medievais, não é? Agora, padre, se nós estamos falando da validade dessas interpretações, se realmente ocorreram ou não, se são fantasia ou não, nós fazemos isso porque, aos olhos da ciência, nem tudo é histórico ou nem tudo pode ser provado. A resolução é absolutamente transhistórica, é meta-histórica, porque não se passa neste mundo e não temos nenhum meio empírico para investigar. Então aqui entra a minha pergunta. É possível compreender a nossa fé exclusivamente sob os olhos da razão?
Não, porque o que é racional, de certa maneira, não entra no domínio da fé. Fé e razão caminham juntas, não precisam caminhar uma de encontro com a outra, mas são separadas. A fé não é nem irracional, nem racionalista. Ela é suprarracional. E na mesma linha, padre, quando nós falamos dos eventos, aqui existem eventos que nós conseguimos achar subsídios históricos que comprovam a existência deles, e há eventos que não. Há eventos que são, ou mesmo interpretações. Os eventos históricos, de alguma maneira, se acham, não é? Normalmente. Pode ser que alguma coisa acontecida 20 séculos antes de Cristo nascer, bem, não chegue até nós, ou chegue muito fragmentariamente, porque os dados são tão exíguos que não dá mais para reconstruir o fato. E também não se tinha uma cultura de armazenar essas informações, de registrar essas informações, né? Exatamente. Agora, nessa linha, padre, esses eventos dentro do Evangelho, acho que o senhor já deve ter respondido isso algumas vezes, gostaria que, se possível, respondesse mais uma. Como é que nós fazemos na leitura do Evangelho para distinguir os eventos que são reais, históricos, os eventos que são literários? Não, pera. Os eventos... Espera, aí é só a ciência, o estudo, a exegese, mas isto não é necessário ao povo de Deus. Se você me perguntasse a queima-roupa, que importância tem este estudo que nós estamos fazendo aqui, em comum, nós três, diante dos telespectadores, para a igreja, eu responderia secamente: nenhum. Porque a igreja não está interessada em formar estudiosos ou exegetas. Ela está interessada em proclamar o Cristo da fé. Nós temos que fazer um intervalo e voltamos. Estamos de volta. Eu queria perguntar a você se você se lembra que eu distingui todos os textos da aparição, das aparições, não foi? Foi. Falamos de 12 textos e eu citei cada um deles. Eles não são sinóticos, ou seja, não há possibilidade de colocá-los em conjunto. Não há nenhum texto dos 4 evangelistas que combine exatamente com outro texto de outro evangelista no que diz respeito à ressurreição. Portanto, o exegeta fica numa situação desconfortável. Porém, nesta discrepância toda, existem alguns pontos que podem ser comuns. Vejamos, em todos os textos se afirma que viram. Ver é um órgão sensorial. É ver com os olhos. Portanto, se formos levar a sério, o verbo é oral em grego, ofte, ele apareceu, ele se impôs. E se impôs à visão. Isto é, não foi um sonho, não foi uma visão interior, se impôs. Se impôs como você se impõe a mim. Neste momento, eu não sou livre de dizer se você está aqui presente ou não. Se eu tenho cabeça, se eu estou equilibrado, é evidente que eu estou na sua presença. Eu posso até esfregar os olhos bem, ver se eu não estou dormindo, se eu não estou sonhando, mas depois de um certo tempo eu tenho que ceder à evidência. Segundo ponto em comum, eles ouviram, é outro verbo sensorial. Eles viram e eles ouviram. Terceiro ponto em comum, todos eles receberam um mandato, ide, anunciai, pregai, batizai, convertei. Quarto ou quinto? Quarto. Não, agora é o quarto. Agora é o quarto. Praticamente, quase todas as aparições se dão num momento de refeição. Não são todas, mas a maioria se dá num momento de
de refeição, de convívio. E quinto, eu já falei, o Jesus que aparece é um Jesus ainda muito ligado à terra, embora não esteja mais na terra. O que o senhor se refere ao fato de ser na hora da refeição? É um fato. Muitas das aparições se dão enquanto estavam reunidos. À mesa, por exemplo, com os discípulos de Emaús, enquanto tomavam uma refeição, dá-se a ascensão. Ah, tá, você está dizendo sobre o fato. Em geral. Tá bem. Em geral. Sim. Esse não está em todas, certo. Mas né, em boa parte. Em boa parte desses relatos. Então, nós temos alguns pontos fixos. Sobretudo, viram, ou disseram que viram, disseram que ouviram, disseram que foram enviados e durante uma refeição. Com exceção de Paulo, para quem a luz veio do céu, todos eles viram Jesus na terra. Todos eles. Nenhum viu um Jesus vindo sobre as nuvens, com grande poder, com grande majestade. Nenhum texto da ressurreição transmite o fato, transmite a ressurreição dessa maneira. Agora, podemos continuar nas nossas reflexões a respeito da ressurreição? Podemos. O que nós poderíamos trazer ainda de reflexão aqui para o nosso meio? Afirmaram que ressuscitou, apareceu em primeiro lugar a mulheres, e sobre isto já falamos em programas atrás. Acabei de falar dos verbos sensoriais, que parece que querem dizer que a presença se impôs. Não é que foi criada de alguma maneira. Agora, se você me pergunta, se passasse um fotógrafo por ali, naquele instante, supondo que houvesse fotografia naquela época, se passasse um fotógrafo, se passasse um cineasta, se passasse Caifás, se passasse Pilatos, teria visto? Eu diria não. Eu diria não. Dá-se a ver a quem ele quer. E tem mais. Embora possa ser visto, ouvido, falar, deixa até que o toquem, vejam, minhas mãos, meus pés, os fantasmas não têm carne e osso como vedes que eu tenho. Entra com portas fechadas, se materializou. Sai com portas fechadas, se desmaterializou. Portanto, o corpo não é mais regido pelas leis físicas que nós conhecemos. A partir daí, Paulo, sobretudo Paulo, e é a ele que devemos o relato mais antigo da ressurreição, na 1 Coríntios, capítulo 15, fala que, bom, em primeiro lugar apareceu, primeiro a Cefas, por último a ele, e depois faz uma teologia do corpo ressuscitado. E fala de um corpo espiritual. Isto é, chega ao limite da linguagem. O que é um corpo espiritual? Parece que são duas palavras que se excluem mutuamente. Se é corpo, como pode ser espírito? Se é espírito, como pode ser corpóreo? corpo? Se é espírito, como pode ser corpóreo? Na verdade, Paulo está falando a gregos, a gentios, a pessoas mais familiarizadas com Platão do que com o retroterra judaico, mais familiarizadas com corpo e alma do que com uma unidade só, o judaísmo e a antropologia judaica. Porém, mesmo chegando perto dos gregos e da cultura grega, corpo espiritual, sublinha espiritual, Paulo não deixa de dizer corpo. Isto é, ele fala gregos, mas ele é judeu.
Ele fala gregos, mas ele tem um retroterra, um background judaico, para o qual a ressurreição é ressurreição corpórea, como nós já falamos aqui e como se entendia no período do judaísmo do segundo templo. Corpo espiritual. Isto é Paulo. Agora, Lucas talvez tenha reagido contra um excesso de paulinismo, um excesso de espiritualismo. Tocai-me, vede, um fantasma não tem carne nem ossos. Tendes alguma coisa a comer? Deram-lhe um peixe assado e comeu na frente deles. Talvez tenha sido uma reação lucana, salutar, a um excesso de espiritualismo paulino. Mas estão vendo que uns e outros afirmam que a ressurreição se impôs, mas o corpo é diferente. E aqui nós temos que encerrar o nosso programa hoje, porque o nosso tempo está encerrado. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima semana, até o próximo domingo, se Deus quiser. Um bom domingo a todos e até nosso próximo programa.